Nós falamos a aula passada sobre exame motor, hoje nós vamos falar sobre sensibilidade, sobre nervos cranianos, alguns, não todos, e sobre funções superiores que eu restringi à linguagem e que já é assunto suficiente para muitas horas de conversa. Vou começar a fazer uma breve revisão. Falamos na aula passada que a síndrome do neurônio motor superior pode ser resumida num termo que se chama espasticidade. Espasticidade é um tipo de hipertonia que tem uma característica que é a sua elasticidade. Significa que o membro espástico assume uma postura normal, resiste à movimentação passiva e, cessado o estímulo que a fez se movimentar, o membro volta para a posição anormal que assume. Então, isso dá à espasticidade o seu caráter elástico. Mais que isso, a espasticidade se faz acompanhar de hiperreflexia, de reflexos anormais, de uma perda desproporcional da destreza em relação à força muscular, havendo então sempre algum resíduo de força e de trofismo. O contrário, a antítese, o oposto da síndrome do neurônio motor superior é a síndrome do neurônio motor inferior. Lembrando que o neurônio motor inferior é a via motora final, é o ponto para onde convergem todos os impulsos motores que partem de qualquer lugar do sistema nervoso central para o músculo que é o efetor. Então, a lesão do neurônio motor superior pode ser resumida num termo esse que é a flacidez. Flacidez é um tipo de hipotonia que se acompanha de hipo ou arreflexia, de grande atrofia muscular, de uma perda substancial da força muscular e, quando decorrente da lesão do corpo do neurônio motor inferior, que está localizado na substância cinzenta da medula, no corno anterior da medula, esta flacidez se faz acompanhar das fasciculações. Então, essa é uma coisa que a gente relembra rapidamente. Lembrando que o que nós temos que ficar em mente, que manter em mente, keep in mind, em relação a parkinsonismo. Parkinsonismo é igual a bradicinesia, sempre. O que nós temos que manter na mente em relação a cerebelo? Cerebelo, as suas manifestações aparecem ipsilateralmente à lesão. A lesão do verme cerebelar, da zona intermédia do cerebelo, onde está a representação do eixo do corpo e da cabeça, estas lesões provocam sinais axiais, como a disbasia, que é a incapacidade de ficar em pé de pés juntos, a ataxia, que é a incapacidade de andar sobre a linha reta, é a chamada marcha ebriosa, e a disartria, que é a incoordenação da vocalização. É como se fosse uma ataxia da fala, é a disartria. E a lesão ou a disfunção dos hemisférios cerebelares, onde está a representação funcional dos apêndices do corpo, ou seja, dos braços e das pernas, ela provoca sinais apendiculares, que são a dismetria, o tremor intencional e a disdiadococinesia. Então, essas coisas a gente tem que guardar da aula anterior. Hoje, como eu disse, falaremos sobre sensibilidade. E o que há de importante em relação à sensibilidade? Em primeiro lugar, é que as modalidades sensitivas, elas viajam por trajetos diferentes dentro do sistema nervoso central. Observem, por favor. Novamente. Iluminei o direito, contraiu. Iluminei o esquerdo, estava contraído, dilatou. Iluminei o direito, contraiu. Iluminei o esquerdo, estava contraído, dilatou. Como é o nome do sinal? Falemos então de funções superiores apenas de linguagem. Existem duas peculiaridades anatômicas relacionadas à linguagem. A primeira delas é que nós falamos com o hemisfério esquerdo. Em quase 100% dos destros, a área da linguagem, ou o hemisfério dominante para a linguagem, é o esquerdo. E entre 78% e 92% dos canhotos, o hemisfério dominante para a linguagem também é o esquerdo. Então, como regra geral, nós falamos com o hemisfério esquerdo. E aqui vale uma pausa. Sempre que nós examinarmos um paciente e sequer desconfiarmos de que ele possa ter um comprometimento de linguagem, pensar numa lesão à esquerda. Ou raciocínio análogo, porém inverso.
Sempre que o paciente tiver um sinal, ainda que indireto, de comprometimento do hemisfério cerebral esquerdo, pensar na possibilidade de ele ter um déficit de linguagem. Nós vamos ver isso na próxima apresentação. E a outra peculiaridade anatômica é que, no hemisfério cerebral esquerdo, existem duas áreas corticais primordialmente relacionadas à linguagem. A área de Broca, que está no giro frontal inferior, no lobo frontal, portanto, antes do sulco central. Aqui está o sulco central, este é o giro pré-central, este é o giro frontal inferior. Nesta região está a área de Broca, que contém os programas motores da fala. É lá que estão as memórias dos movimentos necessários para expressar os fonemas. Então, uma pessoa que está falando, como eu, ativa duas áreas cerebrais. Uma, que é a área de Broca, para gerar a linguagem. E a outra, que é o giro pré-central, que vai comandar a movimentação da boca e da língua. Por outro lado, se a área de Broca é responsável pela expressão, a área de Wernicke, que está no giro temporal superior do lado esquerdo, essa área de Wernicke responde pela compreensão da linguagem. É lá que estão as memórias dos sons que compõem as palavras e que permitem que a pessoa decodifique a ideia contida na linguagem. Vocês que estão escutando, estão ouvindo o barulho com o giro temporal transverso anterior, que é o córtex auditivo, mas estão interpretando, decodificando a ideia contida no que eu falo com a área interpretativa da linguagem, com a área da compreensão da linguagem, que é a área de Wernicke.